Olá, um abraço a você que nos acompanha aqui no Bom da Notícia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre eleições 2018. Pela primeira vez, o Partido Novo vai disputar um pleito agora em 7 de outubro. Para quem não sabe, o Novo foi iniciado por cidadãos insatisfeitos com o montante de impostos pagos e a qualidade dos serviços públicos recebidos. Aqui no Bom da Notícia, com prazer e honra, a gente recebe o advogado Valdir Caldas, que é um dos representantes do partido em Mato Grosso. Doutor Valdir, uma honra, muito obrigado por estar aqui. Vamos conversar um pouco sobre política. Sair desse seu campo jurídico, vamos falar sobre política. Um abraço, doutor, obrigado. Nós que agradecemos, Edivaldo, produção, a generosidade do convite e a oportunidade de podermos nos dirigir a tão seleta audiência e os telespectadores que acompanham o Bom da Notícia. Perfeito. O Novo é um partido de direita alinhado com as ideias do liberalismo econômico, doutor? Pois é, eu costumo dizer que nós somos liberais na economia e eu, particularmente, conservador nos costumes. Tem essa característica, né? De fato, nós acreditamos que é necessário reduzir a intervenção do Estado através do exagero burocrático na economia, especialmente na atividade de se empreender. Então, nós defendemos mais cidadãos e menos Estados. Porque entendemos que a máquina pública é grande demais, a sua interferência na economia é assustadora, dificulta todo o ambiente de negócios e quando nós temos dificuldade para empreender, o resultado, a nosso ver, é que nós não conseguimos produzir mais riqueza do que hoje produzimos e poderíamos fazê-lo. E a consequência é óbvia. Não se consegue eliminar pobreza se não se produzir riqueza. Então, a intervenção estatal e burocrática é tão grande que nós entendemos que devemos ter menos Estado e mais cidadão. Então, com esta ideia, sim, se aproxima bastante das ideias liberais e do conceito liberal. Aproveito para dizer para você que nos vê nesse instante, eu me esqueci, foi um ato até impensado, de qualificar aqui o doutor Valdir Caldas. É um dos maiores advogados do nosso Estado, um dos maiores do Brasil, é um criminalista renomado e que fala pela primeira vez com a gente em política, né? Perfeitamente. O Novo é pautado no quê, doutor? Bom, estatização, desestatização, defensor da atuação do Estado, somente na educação, saúde, segurança pública e justiça. Nesse todo, como é que ocorreria? Bom, nós temos primeiro uma ideia de que não basta nós mudarmos o governo. Nós temos que mudar a estrutura do Estado brasileiro. Temos uma outra ideia. O sistema político atual está viciado. Como se diz ultimamente, foi reprovado. Nós entendemos que qualquer pessoa de bem que venha para esse sistema, em muito pouco tempo será por ele triturado. Então, nós concebemos a política de uma forma completamente diferente, num outro sistema. E qual é esse sistema que nós utilizamos e pretendemos, com isso, construir um país diferente? Primeiro, por exemplo, o Novo abomina a utilização do fundo partidário e eleitoral. A população deve se informar, talvez saiba disso, que na eleição de 2016 foi retirado do erário, onde é recolhidos os impostos pagos por todos os cidadãos brasileiros, 800 milhões de reais para financiar campanhas políticas e políticos, inclusive nos quais muitos de nós jamais neles votaríamos. Pois bem, com essa confusão toda que desagou aí na Lava Jato, entendeu o Congresso que deveria modificar politicamente, né, a estrutura política e exterminou a possibilidade de financiamento e teria, então, que encontrar, né, a nossa casta política uma outra forma de financiar suas campanhas. E o fizeram da maneira mais sórdida possível. Ampliaram aquele fundo partidário que foi de 800 milhões em 2016 e ampliaram com outro nome, agora fundo eleitoral,
acrescentando mais 1 bi e 700. Isso significa dizer o seguinte: nunca se teve, ou nunca se terá, nunca se teve, na verdade, tanto dinheiro público para financiar interesses privados, que o partido político é uma instituição particular, privada, que, a nosso ver, jamais poderia ser financiado ou ter as campanhas financiadas com dinheiro público. Nós entendemos que o dinheiro público deve ser utilizado para aquilo que é essencial para a população: saúde, educação e segurança, por exemplo, melhorar os nossos ambientes de negócios, destravar esse país com o excesso de burocracia que aqui existe. Enfim, nós abominamos o fundo partidário. O Novo sobrevive das contribuições mensais dos seus filiados. Não tem dinheiro público. Recebemos o fundo partidário em razão de uma exigência legal, já que nós temos 4 vereadores eleitos, né, e em atividade em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Então recebemos uma base aí de 100 e poucos mil mês a título de fundo partidário. Esse dinheiro está depositado, sendo devidamente corrigido, hoje está próximo de 4 milhões de reais, e nós estamos há 1 ano tentando devolvê-lo para o Eraio, para a Fazenda Nacional, e não conseguimos. Então, doutor Valdir, o Novo não aceita dinheiro do fundo partidário? Não aceitamos, como dizemos mais ainda. Ao chegarmos no Congresso Nacional, com a nossa bancada de deputados federais e senadores, nós exauriremos toda a energia possível para exterminá-lo. Nós exterminaremos o fundo partidário eleitoral. Volto a dizer, dinheiro do povo, dinheiro do cidadão deve ser utilizado somente para aquilo que é essencial para o cidadão: saúde, segurança e educação. Jamais para financiar campanha de partidos dos quais o cidadão, inclusive, jamais votaria. Quer ter um partido? Financie o partido pelos seus filiados, que é o que o Novo faz. Então, nós estamos dando um exemplo de que é possível fazer política sem utilizar o dinheiro da população, o dinheiro do erário, para tal. E como é que vai ser uma discussão dessa, doutor Valdir, num Congresso Nacional cercado nesse mar de conveniências, né? Porque hoje nós temos um Congresso todo ele voltado para si. Ele não é voltado para fora, é voltado para dentro. Como é que será uma discussão dessa? Nós temos uma experiência fantástica. No pleito de 2016, obviamente o partido foi muito recentemente homologado, foi em setembro de 2015, então nós não tínhamos musculatura para lançar candidaturas outras. Lançamos candidatos a vereadores nas 5 principais capitais do país, elegemos em 4. Então nós temos um privilégio. Temos vereadores atuando nas câmaras municipais de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre, e podemos constatar que aquilo que nós apregoamos, aquilo que nós acreditamos, esses ideais, esses valores do partido, são factíveis. O que nós temos constatado, Edivaldo? Quase 60% das propostas de lei, dos projetos de leis apresentados pelos vereadores do Partido Novo, e eles são apenas um em cada uma dessas câmaras, é aprovado. O que isso demonstra? Aquela ideia de que uma andorinha só não faz verão não é verdade, depende da andorinha e depende da ideia. Então, nós acreditamos muito de que boas ações inspiram boas ações. Boas ideias orientam e motivam novos procedimentos, novos comportamentos. E é isso que está acontecendo e é nisso que nós acreditamos. Não teremos dificuldade no Congresso, porque acreditamos que em 2018 teremos eleito entre 30 e 35 deputados federais no país e de 3 a 5 senadores da República. Então não será uma força considerável, mas também não será uma força desprezível. Agora será uma força poderosíssima pela qualidade dos seus representantes e pelo comprometimento que esses representantes têm verdadeiramente com o interesse público. Tá, mas o discurso, né, do Novo não esbarra na convocação de seus filiados. Por exemplo, Gustavo Franco foi presidente do Banco Central de Fernando Henrique Cardoso. É do Novo. Ele representa o Novo ou representa o arcaico, o obsoleto, o superado político?
Interessante sua pergunta e eu agradeço. O que nós temos dito? Pessoas de bem, dignas, pessoas admiradas, decentes, já estiveram nesta política anteriormente a nós? Sim. Não são todos os políticos que são ruins. Aliás, a população tem que refazer, vamos entender esse pensamento, esse julgamento que faz, né? Primeiro, a política é essencial. Há de entender o cidadão, a cidadã, isto aí. Não se resolve em questões coletivas sem intervenção política. Então, era essencial para todos nós. 2, o político é aquele cidadão que, além de se preocupar com o seu próprio núcleo de interesse, núcleo familiar, por exemplo, ele tem um plus. Ele se preocupa também com a coletividade. Então, é um cidadão diferenciado. O que a gente, lamentavelmente, tem percebido ultimamente? Não veio para esse meio político pessoas tão boas. Não é que todas que estão lá sejam ruins. O que nós temos dito? As pessoas boas que vieram para o sistema político até então existente não tiveram a oportunidade de encontrar um partido, um instrumento, uma ferramenta como aquela que o Novo disponibiliza e tem. Então é óbvio que as ideias do Gustavo, né, são ideias fantásticas, é um dos mais renomados e respeitados economistas do país, né? Tem assim ideias muito alinhadas com esse liberalismo que a gente acredita, menos Estado, mais cidadão, privilegiar a administração pública, especialmente tratando daquilo que é essencial, né? Privatizar aquilo que não dá certo. Não tem por que a administração manter empresas deficitárias e o cidadão pagando essa conta. Enfim, é muito aliado com isso. É uma inteligência reconhecida nacional e internacionalmente. Então, é uma contribuição importante que está trazendo para nós formatarmos a nossa proposta econômica para o desempenho da nossa atividade, quer no Parlamento ou no Executivo. Eu estou conversando aqui com o doutor Virgílio Caldas, professor de Direito, advogado, criminalista e agora político também no Partido Novo. O Partido Novo está fazendo uma série de exigências para a filiação. Sim. CPF, RG, biometria. Por que essa exigência toda nos seus novos filiados? Mais do que isso, né? Nós estamos sendo muito mais rigorosos ainda. Ainda? Que além de tudo, nós exigimos que para se filiar seja ficha limpa. É uma exigência. Se não for ficha limpa, lamentavelmente, pode até nos apoiar, né? Acreditamos merecer a sua confiança, né? Enfim. Mas filiado não? Filiado não pode, porque nós entendemos que qual é a diferença essencial? Qual que é o diferencial essencial a nosso ver? Nós precisávamos, esse país chegou ao caos ético, moral, político, econômico que chegou, a meu ver, porque as pessoas de bem, as pessoas admiradas, as pessoas que efetivamente podem fazer algo diferente por esse país, se esconderam. Meu exemplo, 63 anos de idade, abominava, né, a atividade política partidária. Sim. Político todos nós somos. No dia a dia, todos nós somos políticos. Somos políticos. E aí, em dado momento, me dei conta de que esta minha omissão, né, estava causando enorme prejuízo ao país. E aí, eu me recordo, me permite relatar, tive uma conversa com um ex-aluno e ele me disse algo que foi decisivo para eu tomar essa decisão, essa atitude. Ele disse assim para mim: professor, você já percebeu, olha que interessante, Edivaldo, o raciocínio do menino, que parece-me que a população brasileira, o eleitorado mato-grossense e cuiabano, padece de uma maldição? Eu falei: mas maldição, cara? De que é uma maldição? Maldição? De que maldição você está falando? Falou: professor, jamais a gente vai ver um nome, por exemplo, de uma pessoa como o senhor numa cédula eleitoral. Vocês, as pessoas qualificadas, as pessoas de bem, as pessoas admiradas, vocês vivem de costa para a população brasileira. Vocês são objeto de luxo inatingível. As pessoas em quem nós pensamos, naquele homem eu votaria, naquela mulher eu votaria, não vai nos dar nunca a possibilidade de nele ou nela votar, porque vocês não participam do processo. Se parece que vocês vivem de costa para o povo brasileiro. Isso que feriu o seu brio? Ah, feriu. Eu me senti culpado. E é muito simples.
Agora, em 2018, nós teremos 513 vagas que serão necessariamente preenchidas e ocupadas no Parlamento, lá na Câmara Federal. 54 vagas para senadores da República, presidente, vice-presidente, governador, vice-governadores, deputados estaduais, deputados federais. Todos esses cargos serão ocupados por gente de bem ou gente não tão boa. Por que, então, que as pessoas de bem se escondem? Eu cometi um erro imperdoável. Escondi atrás daquela falácia de que política não é para gente de bem, e isso trouxe, no meu entender, prejuízos enormes para o país, e nós estamos agora tentando corrigir, reunindo as pessoas admiradas, decentes, de bem, qualificadas, para que possamos construir um país melhor. E já estamos fazendo isto. O novo, então, vem para valer. Vem para valer porque temos todo esse rigor. Por exemplo, não temos cacique, não temos chefes. Aqui, qualquer cidadã ou cidadão que está nos vendo, entra no partido novo.org.br e vai se filiar. Não precisa de ninguém para abonar sua ficha, colocar um tapete para você, fazer uma festa patrocinada por dinheiro público. Você entra e se filia. É só ter nome e ficha limpa. Vai ficar 5 dias numa lista de espera. Somos 18 mil filiados hoje no Brasil, que tem o hábito de fiscalizar, porque a marca novo é preciosíssima para nós. Nós cuidamos disso com todo rigor. Olhamos diariamente a lista de pessoas que estão ali aguardando, né, a confirmação ou eventual impugnação. 5 dias fica nessa lista, não houve impugnação, não. É considerado filiado. E aí, quer se candidatar? Estando aberto ao processo seletivo, não precisa ninguém para indicar. Não tem cacique que vai dizer, vai ser A, B ou C. Não, se entra lá e se inscreve no processo seletivo. Nós temos um processo seletivo, sim. Eu, por exemplo, estou aí fazendo a 4ª fase do processo seletivo. E digo para vocês, excessivamente rigoroso, tá bem? Mas traz um diferencial. Aqui é meritocracia, tá bem? Nós iniciamos esse processo seletivo, aproximadamente 700 pessoas em 5 estados. É o segundo processo seletivo do Novo a nível nacional. E dessas 700 pessoas tem hoje, ainda no páreo, 139. Você vê que o rigor é enorme. Rigorosíssimo. Rigorosíssimo. E por que esse cuidado? Primeiro, porque nós prestigiamos a meritocracia. Segundo, nós não cultuamos o personalismo. Aqui não existe, por exemplo, se vocês perguntarem quem que é a grande expressão do Partido Novo, nós dizemos, não tem. A maioria de nós está entrando na política partidária agora, pela primeira vez. Percebe? São pessoas que não têm. Ah, não são puxadores de votos? Não são. Não utilizam dinheiro público para campanha? Não utilizamos. Terão tempo de televisão, mídia e tal? Provavelmente não. E aí, como é que vocês vão se eleger? Nós dizemos, a eleição ou não pode ser uma consequência que pode acontecer agora ou não. O nosso verdadeiro objetivo, a nossa verdadeira motivação é melhorar a vida das pessoas. E nós temos um outro princípio junto, que é o princípio de longo prazo. Nós temos uma visão de longo prazo. A semente será plantada agora. Eu talvez não usufrua disso, né? Porque eu ainda tenho 20 anos, porque aquilo que eu vivi eu não conto. Tá certo? Eu só conto o que eu acho que eu vou viver. Sim. Então pode ser que em 20 anos a gente não consiga transformação na intensidade que a gente acredita que vai acontecer, como acontecer em outros países, né? Para nós podemos fazer também da mesma maneira, mas nós deixaremos a semente. Toda a história tem um início. Nós estamos iniciando a construção de um país melhor agora. E precisamos de pessoas de bem, pessoas admiradas, para se juntarem a nós e nos ajudarem nessa construção. Nós estamos conversando hoje aqui no Bom da Notícia com o Dr. Valdir Caldas. A gente faz um intervalo e voltamos já com a segunda parte da nossa conversa sobre o Partido Novo. Até já.